Um pouco sobre a história dos Estados Unidos. Mas antes de tudo te peço seu like e se inscreve para mais conteúdos. Obrigado e vamos lá. A história dos Estados Unidos começou há cerca de 15 mil anos, quando grupos de caçadores-coletores migraram da Ásia para a América do Norte, cruzando a ponte terrestre que existia entre os dois continentes na época. Esses primeiros habitantes foram os antepassados dos povos indígenas que viviam na América do Norte antes da chegada dos europeus. No final do século XV, Cristóvão Colombo, um explorador genovês, chegou às Américas, inaugurando a Era dos Descobrimentos. No início do século XVII, várias potências europeias, incluindo a Inglaterra, começaram a estabelecer colônias na América do Norte. As primeiras colônias inglesas foram estabelecidas na Virgínia em 1607 e em Massachusetts em 1620. No final do século XVIII, as 13 colônias britânicas na América do Norte declararam sua independência, dando início à Revolução Americana. Em 1783, a Grã-Bretanha reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, que serviu de 1789 a 1797. Durante o século XIX, os Estados Unidos se expandiram para o oeste, anexando territórios e lutando guerras com as nações indígenas e com o México. Em 1861, a Guerra Civil começou, lutada principalmente sobre a questão da escravidão. A União, liderada pelo presidente Abraham Lincoln, finalmente venceu a guerra em 1865. No final do século XIX, os Estados Unidos se tornaram uma potência econômica e industrial, com grandes empresas emergindo em setores como aço, petróleo e ferrovias. No início do século XX, os Estados Unidos se envolveram na Primeira Guerra Mundial, ajudando a vencer a Alemanha e seus aliados. Durante a década de 1920, os Estados Unidos experimentaram um período de crescimento econômico e cultural conhecido como os Anos Loucos, que terminou com a Grande Depressão em 1929. A depressão levou ao surgimento do New Deal, um conjunto de políticas econômicas e sociais implementadas pelo presidente Franklin D. Roosevelt para ajudar a combater a pobreza e a desigualdade. Em 1941, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial depois que o Japão atacou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos ajudaram a derrotar as forças do Eixo, lideradas por Alemanha, Japão e Itália, em 1945. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos se tornaram uma superpotência global, enfrentando a União Soviética em uma luta ideológica e militar que durou até o final dos anos 1980. A década de 1960 foi marcada por grandes mudanças sociais, incluindo o movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr. e a luta contra a Guerra do Vietnã. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm enfrentado desafios como o terrorismo internacional. Os Estados Unidos têm enfrentado desafios como o terrorismo internacional, a desigualdade social e racial, a mudança climática e a polarização política. Além disso, a eleição de Barack Obama em 2008 como o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos marcou um momento significativo na história do país. Em 2020, os Estados Unidos enfrentaram um grande desafio com a pandemia da Covid-19, que afetou profundamente a economia e a sociedade do país. A eleição presidencial de 2020 foi altamente contenciosa, com a vitória do candidato democrata Joe Biden sobre o presidente republicano em exercício, Donald Trump. Os Estados Unidos têm uma rica cultura e tradições, que incluem música, literatura, arte, esportes e culinária. A diversidade étnica e cultural do país é um reflexo de sua história de imigração, e a Constituição dos Estados Unidos garante aos cidadãos liberdades e direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei. Em resumo, a história dos Estados Unidos é complexa e abrangente, abrangendo séculos de mudanças, conflitos, lutas e conquistas. Desde as primeiras migrações humanas até os desafios contemporâneos, a história dos Estados Unidos continua a evoluir e moldar o país que conhecemos hoje. Os Estados Unidos são conhecidos por sua posição como líder global, com uma forte economia, tecnologia avançada e poder militar. No entanto, o país também enfrenta desafios em relação à desigualdade econômica e social, mudança climática e polarização política. Os Estados Unidos têm sido líderes em tecnologia e inovação, com empresas como a Apple, Google e Facebook liderando o setor de tecnologia globalmente. A NASA é a principal agência espacial do mundo, responsável por missões históricas como o pouso na Lua em 1969. Além disso, os Estados Unidos têm sido um líder em entretenimento, com a indústria cinematográfica de Hollywood e a indústria da música produzindo alguns dos artistas mais influentes e populares do mundo.
A questão dos direitos civis tem sido um tema central na história dos Estados Unidos, com lutas e movimentos pelos direitos de minorias raciais, étnicas, de gênero e sexuais. O movimento pelos direitos civis dos anos 60 liderado por Martin Luther King Jr. foi um marco importante, resultando em mudanças significativas na legislação e na cultura dos Estados Unidos. A mudança climática tem sido um grande desafio para os Estados Unidos e para o mundo. O país é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, e a crescente demanda por energia e recursos naturais tem levado a um aumento da poluição do ar, da água e do solo. No entanto, os Estados Unidos também têm investido em energias renováveis, como a solar e a eólica, na tentativa de mitigar os efeitos da mudança climática. A polarização política tem sido um tema cada vez mais importante nos Estados Unidos, com partidos políticos cada vez mais divididos e um aumento da retórica inflamatória e da desinformação na mídia e na política. As eleições presidenciais de 2020 foram particularmente tensas, com acusações de fraude eleitoral e a invasão do Capitólio pelos apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Apesar dos desafios que enfrenta, os Estados Unidos continuam a ser um país de grande influência global, com uma cultura vibrante, economia forte e valores fundamentais de liberdade, igualdade e democracia. A história dos Estados Unidos é rica e complexa, refletindo a evolução e a diversidade do país ao longo dos séculos. Um tema importante na história dos Estados Unidos é a imigração. O país foi fundado por colonizadores europeus, mas desde então tem recebido imigrantes de todo o mundo. A imigração tem sido uma força motriz para a diversidade cultural e econômica do país, mas também tem sido um tema de controvérsia política e social. Ao longo da história, houve muitos períodos de imigração em massa. No final do século XIX e início do século XX, milhões de europeus emigraram para os Estados Unidos em busca de trabalho e oportunidades econômicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos refugiados europeus e asiáticos também vieram para os Estados Unidos. A imigração tem sido um tema político importante nos Estados Unidos. Em 2012, o ex-presidente Barack Obama criou o programa DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals, para proteger jovens imigrantes ilegais que foram trazidos para os Estados Unidos quando crianças. O programa foi rescindido em 2017 pelo ex-presidente Donald Trump, mas foi restaurado pelo presidente Joe Biden em 2021. Outro tema importante na história dos Estados Unidos é o papel do país como uma potência militar. Os Estados Unidos têm uma longa tradição militar, desde as guerras de independência contra a Grã-Bretanha até as guerras do século XX e além. O país tem a maior economia do mundo e é um líder em tecnologia militar, com um enorme orçamento de defesa. Os Estados Unidos foram envolvidos em muitos conflitos internacionais ao longo da história, incluindo a Guerra do Vietnã, a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque e a Guerra do Afeganistão. A política externa dos Estados Unidos tem sido influenciada por uma série de fatores, incluindo interesses econômicos, preocupações de segurança nacional e a promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos. Apesar dos desafios e conflitos que os Estados Unidos enfrentam, o país continua a ser um líder global em muitos aspectos. A história dos Estados Unidos é uma história de luta, mudança e evolução, e o país continua a ser um lugar de inovação, liberdade e oportunidade.